Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer novamente uma sugestão de mesa posta, dessa vez com uma pegada criativa. Você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já está inscrito, está acompanhando todos os nossos vídeos, muito bem-vindo da mesma forma. Gratidão por acompanhar os nossos vídeos. Hoje eu vou trazer uma pegada mais criativa, mesclando louça branca com louça estampada. Isso é uma sugestão muito boa para quem de repente possui dois aparelhos de jantar de 20 peças, que no caso serve 4 pessoas, ou possui um de 20 peças que serve 4 pessoas e um outro de 6 peças que serve 6 pessoas, mas vai receber, por exemplo, como a sugestão de hoje, 8 pessoas. Tá? Eu sei que estamos em época de pandemia, não estamos fazendo recepções, não estamos recebendo em casa. Porém, tem famílias que são grandes, tem famílias que já são em 6, em 7, em 8, e tem famílias que, com o passar da pandemia, vão voltar a receber um casal de amigos, os pais, os avós. Então a gente vai se programando para isso. Essa vai ser a minha sugestão de hoje, com carinho para vocês. Me acompanhem. Vamos lá? Então, como eu disse, a sugestão de mesa posta de hoje é um composê, né, uma mescla de louças brancas com estampadas. Vou focar em alguns itens básicos, já que a gente já vai ter a louça estampada, para ressaltar a versatilidade dessas composições. Então, eu vou utilizar toalha de mesa bege, nude, pratos para refeição e para sobremesa brancos, pratos para refeição e para sobremesa estampados, em louça estampada, que no caso esses pratinhos de sobremesa, como vocês já viram em outros vídeos, eles não serão utilizados para sobremesa, eles serão utilizados para a entrada, uma salada, uma torrada, algo mais leve, que é servido como entrada do prato principal. Guardanapos em tecido bege e guardanapos em tecido branco, para fazer essa mescla de composição também. Os talheres prateados, tanto de refeição quanto de sobremesa. Porta-guardanapos em madeira, que eu achei bem neutro, para intercalar com o guardanapo bege e com o guardanapo branco. A tábua redonda, que eu sempre utilizo nas minhas composições, em madeira. Vou utilizar para decoração do centro de mesa, então, essa tábua, 6 PGs, porta-guardanapos, com argola de madeira, de orquídea, na cor pink, maravilha. Vou utilizar também uma bombonière, somente a parte de baixo da bombonière. Essa minha aqui é com pezinho, mas pode ser sem pezinho, pode ser qualquer vidrinho que você tenha na sua casa, que dá certo sim. O porta-guardanapo também é uma sugestão para que você utilize uma planta permanente, uma flor permanente, mas não precisa necessariamente ser um porta-guardanapo. Como eu tenho, eu acho bem prático e estou utilizando, mas pode ser qualquer florzinha permanente, como por exemplo essas verdes que eu também vou utilizar 2 raminhos, tá bom? 4 passarinhos prateados e uma base de espelho com a borda prateada, para combinar e ficar harmônico com o restante da composição escolhida para hoje. Então, bora colocar a criatividade para funcionar? Vamos lá! Então, meus amores, como a sugestão é mesclar as louças, o que eu vou ler aqui? São 8 lugares, então eu já coloquei a toalha de mesa e já dispus os pratos de refeição intercalando um estampado em um lugar e no lugar ao lado um branco. E assim sucessivamente, um estampado, um branco até completar os 8 lugares, tá? O que a gente vai fazer? O pratinho de sobremesa, que no caso é o nosso pratinho de entrada, a gente vai colocar o estampado em cima do branco. E o pratinho de sobremesa, que no caso é o nosso pratinho de entrada branco, nós vamos colocar em cima do prato de refeição estampado.
dando essa composição linda aqui das louças. Ó, elas se conversam e tá resolvido o problema. Ah, eu tenho 4 pratos brancos, 4 pratos tampados, mas eu vou receber 8 pessoas. Não tem problema. Mescla. E se não fosse servir a entrada, não tivesse a necessidade de colocar o pratinho de sobremesa, perfeitamente ficaria bonito tanto quanto também, tá? Mas aqui, como a gente tem, a sugestão é intercalar. Então, uma composição bem harmônica. E aí eu vou completar os lugares. Vou posicionar os talheres de refeição, lembrando que os talheres de refeição ficam para o lado de dentro e os talheres de sobremesa ficam para o lado de fora, que são os talheres que vão servir para a entrada. Então, faca à direita com o gume, com o corte voltado para dentro e o garfo à esquerda. Só um detalhe, essa composição eu não coloquei suplá, tá? E eu até tenho um suplá prateado que ficaria muito bom nessa composição, teria os 8 lugares para compor. Mas a intenção aqui foi justamente criar esse jogo de cintura, né? No caso de uma recepção para mais pessoas e que você tenha menos louças. Então a sugestão aqui ficou sem suplá propositalmente, tá bom? Vou compor os demais lugares. Agora eu vou colocar a mesa, os talheres de sobremesa que servirão para a entrada. Faca também da mesma forma à direita, com o corte com o gume voltado para dentro e o garfinho à esquerda. Então, quanto aos guardanapos, a minha sugestão é a gente utilizar 4 guardanapos brancos e 4 beges. Se alguém tiver todos da mesma cor e conversar com todas as cores, tudo bem. No caso aqui, eu quis dar uma sugestão de repente, você tem um jogo que combina mais com guardanapo branco ou com bege, apesar de que branco e bege são neutros e combinam com tudo. Mas vamos supor uma situação dessa que você tenha 4 guardanapos de cada cor. Você também pode intercalar, a mesa fica muito harmônica, fica muito bonita, tá bom? Então, no caso aqui, a sugestão é para que a gente coloque o guardanapo branco sobre a composição feita pelo prato de refeição branco e a louça de cima, né, o prato de sobremesa estampado. E a gente coloca o guardanapo branco. O guardanapo bege, na minha sugestão, a gente colocaria sobre a composição do prato de refeição estampado com o prato de sobremesa de entrada branco. E ficaria assim a composição. Para essa composição, também vou utilizar as taças transparentes. Na apresentação do balcão do início, elas não estavam lá, tá bom? Mas elas vão compor a nossa mesa. Uma taça transparente, à direita. Agora, para compor o nosso centro de mesa, como eu disse, vou utilizar uma tábua em madeira, né? Uma peça redonda em madeira, centralizando aqui. Aí aqui, com a bombonière,
Vou fazer um arranjinho. Vou intercalando, não tem muita regra, né? Como eu disse, com a plantinha que você tiver aí, se tiver um vasinho de flor natural, fica lindo também. Mas eu acabo sempre optando pela artificial, pela permanente. Vou colocar 2 raminhos verdes para dar uma corzinha aqui. E vou intercalando no caso que eu escolhi, que são os porta-guardanapos. Aí vou escondendo as argolas de madeira aqui para ficar harmônico, de modo que apareçam somente as orquídeas. E aí vou intercalando entre os galinhos. A quantidade é muito relativa, eu separei meia dúzia. Pode ser que na hora que a gente vai compondo, falte ou sobre, mas normalmente é um tanto necessário, é um tanto suficiente. Bem menos que isso, é que eu gosto bem cheinho assim, bem coloridinho, os verdinhos só para dar um destaque. E aí fica um arranjinho de flores pra gente compor o centro. A base eu vou colocar embaixo dessa bombonière, que é a base de espelho, com a borda prateada. Vou colocar embaixo da bombonière. Mais ou menos no meio aqui. Por quê? Dessa vez eu vou colocar os passarinhos, que eu adoro colocar passarinho nas decorações, eu acho muito delicado, muito meigo. E é uma coisa simples, barata e que dá um efeito todo diferenciado, né? Então eu vou colocar 4 passarinhos dessa vez. Aí, 4 passarinhos. Vou colocar 2 de um lado e 2 do outro, porque aí é a mesma visão que este lado tiver, as pessoas que estiverem desse lado vão ter a mesma visão que as pessoas que estiverem do lado de lá. É bem interessante. Poderia colocar os 4 aqui, mas eu acho que assim vai ficar bem mais interessante. Como se estivessem se beijando os passarinhos aqui de namorinho. E aí do lado de lá fica a composição da mesma forma. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, uma centralizada melhor. Vou filmar mais de pertinho para vocês poderem ver os detalhes. Então assim ficou a composição da nossa mesa posta de hoje. Como eu disse, uma sugestão para utilizar louças para 4 lugares, 2 tipos de louças para 4 lugares, numa recepção para 8 pessoas, para ficar harmônico, interessante. Por isso que eu sempre insisto, gente, nos itens básicos, você tendo toalha bege ou branca, guardanapo bege ou branco, uma louça branca. Se você tiver um prato branco e um outro estampado, olha que composição linda que a gente já consegue fazer. Poderia ser em qualquer tom, mas esse ficou bem harmônico. Então dá para brincar com as louças, dá para variar, dá pra gente diversificar, né, as nossas mesas. Como eu sempre friso, com praticamente os mesmos itens, nós podemos fazer composições totalmente diferentes umas das outras. Vou focalizar mais de pertinho aqui o nosso centro de mesa. E como ele ficou, a visão do outro lado. Tá vendo, gente? Olha, dessa vez deu certo fazer uma composição que de todo lado da mesa você tivesse praticamente a mesma visão. Olha que interessante que ficou. Que lindo, né? Bem delicado, harmônico, sem exagero, prático, que é o mais importante na nossa vida do dia a dia corrido que a gente tem, e extremamente carinhoso para quem recebe uma mesa como essa, não é? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada para quem assistiu aqui até o final. Se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que você está vendo o vídeo e gostou do conteúdo, por favor, se inscreva no canal. Se gostou, deixa seu like. Você que já é inscrito, meu muito obrigada por estar acompanhando a gente em todos os vídeos. Se gostar, compartilhe.
publique nas suas redes sociais, ajude a divulgar o canal. Agradeço de coração até aqui. Meu muito obrigado, um beijão, tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.